Se na média mulheres têm menos risco cardíaco, boa, começou bem. Porque homens com baixa testo têm risco cardiovascular aumentado. Genial. Genial! André Sapato Novo nunca decepciona. Que sensacional, né? Porque, André, você está raciocinando pela função do androgênio, tá bom? Então, você fala uma coisa muito importante, né? Quando a gente volta no estudo, ó, você merece até uma aula por causa da sua pergunta, André. Muito bom. Vamos dar um troféu para esse menino. Vamos descobrir onde ele mora. Porque se a gente voltar naquilo que são os estudos sobre os melhores níveis de testosterona, é impossível não falar sobre um pesquisador chamado André Chernow, que em 2007 ele determinou o que era o melhor nível de testosterona. E o que ele descobriu? Né? O que ele apontou? Muita sabedoria. Que a testosterona ela obedece uma curva em U. Então, muito é ruim, pouco é ruim também. Pouco é ruim, muito é ruim também. Existe um ideal de testosterona para você ter. Muito bem lembrado, né? E nos extremos, quando você tem muito ou quando você tem pouco, o que acontece? Você tem aumento do risco cardiovascular, você tem dislipidemia, você tem reserva de gordura abdominal, você tem aumento da pressão, ou seja, você desregula tudo o que é a sua função metabólica. Por quê? Né? Até porque o androgênio, ele não é um hormônio, né? A testosterona, ela não é um hormônio de ação metabólica tanto assim, ele é mais um hormônio de ação estrutural, né? Tá ligado a síntese de proteína, a esse tipo de coisa. Só que, olha só, o estradiol tá? E por que eu falo isso para você? Porque se você tem muita testosterona, você aromatiza muito. E o estradiol faz duas coisas importantes. Ele faz uma resposta glicêmica e faz controle da sua resistência vascular periférica. E quando o estradiol faz isso, né, o aumento da glicemia, aumento da resistência periférica à insulina, numa testosterona alta, ele faz isso muito. Você ganha quase um pré-diabetes ou um diabetes, mais uma hipertensão arterial, porque o estradiol age direto no sistema renina, angiotensina, aldosterona. Olha só, vem de ré. Agora vamos ver o contrário, tá? A retirada do estradiol significa uma piora gigantesca no que é a sua função metabólica também, tá? A mulher vive mais que o homem, né? Não porque ela tem um androgênio comparável com o homem, é porque ela passa muito mais tempo da sua vida sob a ação de níveis mais altos de estradiol de forma fisiológica. Então não adianta você pegar um homem e dar estradiol para ele, isso não vai funcionar. Um homem ele tem um estradiol durante a vida que fica entre 20 e 35 picogramas por decilitro, tá? Quando muito, né, que ele tem uma testosterona muito alta, aí ele fica lá até 50 picogramas por decilitro. A razão testosterona e estradiol é da ordem de 20 a 30 para 1. E a mulher, pessoal? A mulher, ela vive com estradiol médio de 50 picogramas por decilitro. Isso é o médio, com picos de até 300 picogramas por decilitro na fase ovulatória e uma média de 150 a 200 na fase pré-menstrual, aí no segunda etapa do ciclo ovariano, ou seja, depois da ovulação até a menstruação. Isso quer dizer que ao longo da vida ela tem volumes de estradiol que são mais altos. Por isso, né, que a mulher ela acaba tendo mais saúde, ela passa mais tempo regulada do ponto de vista metabólico. Mas também é um preço alto que a mulher acaba pagando. Porque quando ela tem uma menopausa, quando ela tem a cessação da produção do estradiol, e tem que lembrar que nos 40 anos a mulher já produz metade da quantidade de hormônio que ela produzia aos 20, tá? Ela começa a ficar suscetível à mesma doença que os homens. Aquilo que traz susceptibilidade de doença para o homem, desde que ele se torna homem, lá para os 16, 18 anos de idade, dentro do que a gente chama de maturidade gonadal, ou seja, ele já produz os 600, 700 de testosterona dele, 600, 700 nanogramas por decilitro, tá? Então, nessa fase, ele já atingiu a maturidade dele, então ele já tem os riscos do que é essa alta quantidade de androgênio. A mulher, ela só vai sofrer isso depois dos 40. Por isso que aos 50, 60 vem osteoporose, doença cardiovascular, doença circulatória, alteração de glicemia, tá? Isso é tão importante que a mulher, aos 65 anos de idade, se ela tem uma taxa de androgênio mais alta, o risco de diabetes é mais alto, bem mais alto, e o risco
de morte por alteração cardíaca começa a aumentar grandemente. Parabéns, André Nilschuh. Gostei. Você foi um cabrinha danado, entendeu? Então, na realidade, por que tem essa disparidade? Transformando uma história longa, como você viu, em história curta. Porque quando você tem uma testosterona alta no homem, você tem um excesso de estradiol que vai ferrar com tudo. Lembra que hormônio é que nem sal. Pouco é ruim, muito é ruim também. Tá? Quando você tem uma testosterona baixa, você tem pouco estradiol produzido, você não consegue fazer o controle metabólico. Entre outras coisas também, né? Mas é muito importante isso.